Nós estamos trabalhando matemática nesta programação da Terça da Esperança Sertaneja, praxis nossa, de 3 vezes ao ano ter alguns cultos temáticos, e hoje voltado mais para as músicas sertanejas, e são clássicos também da adoração ao Senhor. Noites traiçoeiras, a gente tem vivido uma noite difícil nesse tempo de pandemia. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto bíblico que se encontra no profeta Isaías, capítulo 21, versículos 11 e 12. O texto bíblico diz assim: esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Pai, nós submetemos a Ti a palavra que será ministrada. Como o Senhor já tem falado ao meu coração, que o Senhor comunique o Teu recado a este que participa conosco deste culto, em nome de Jesus. Amém. Eu diria que nós vivemos um tempo de profecias. Sim, um tempo de cumprimento de profecias. Um tempo para declarar as visões de Deus. Um tempo para anunciar o juízo do Senhor. Um tempo para revelar o pensamento que Deus tem com relação às pessoas, com relação às cidades, com relação aos sistemas, com relação às nações, com relação ao mundo. O livro do profeta Isaías declara uma série de profecias contra povos, cidades e nações. Contra Israel, contra a Síria, contra a Assíria, contra a Filístia, contra Moabe, contra Damasco, contra Edom, contra Efraim, contra a Etiópia, contra o Egito, a Arábia, a Babilônia, contra Tiro. Há muitas profecias direcionadas a muitas nações e cidades. E em todas essas profecias ficam evidenciadas o desagrado de Deus com relação ao comportamento das pessoas em relação à sua palavra. Mostra a tristeza do coração de Deus pelos homens que seguiram os seus próprios rumos, dando as costas àquele que traz toda a diretriz, aquele que sustenta a vida, aquele que governa o mundo. Você pensa que este mundo moderno agrada ou desagrada a Deus? O que você imagina? É só pensar no interesse que as pessoas do mundo atual têm com relação a Deus, têm com relação à sua palavra, têm com relação ao seu ensino e têm na postura de obediência. A conduta da humanidade terminantemente não tem agradado a Deus. Você tem dúvida disto? Diante de um coração machucado pelo comportamento de suas criaturas, que tipo de profecias viriam para os nossos dias, viriam para as pessoas, viriam para as cidades, viriam para as nações? Que tipo de veredito de Deus viria para o mundo moderno, para o nosso mundo atual? Quando falamos sobre Edom ou Dumá, vocês estão vendo aí nessa tela, nesse mapa, no norte da Arábia Saudita, esse círculo aí, em cor abóbora, mostra o lugar onde situava essa profecia que acabamos de ler. A cidade famosa aí era Seir, e era uma cidade edomita. Interessante que nós queremos trabalhar nesta hora, o que é que Deus falou ao coração dessa cidade, ao coração desta nação. Há um peso, há uma sentença contra Dumá. O texto bíblico, numa tradução da edição Revista e Atualizada, diz: sentença contra Dumá. Esta palavra sentença significa carga, significa um tributo, um fardo, um carregamento, uma declaração, um oráculo, uma profecia, um peso contra Dumá. A palavra Dumá e Edom, elas são parecidas em termos de significado. Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Dumá era descendente de Ismael. Você pode encontrar isso registrado em Gênesis 25:14.
Havia um lugar na Arábia Saudita, um deserto também chamado Dumá, e dali se forma o povo Idumeu. E na história você vai poder conhecer sobre esse povo, na história bíblica inclusive. Edom, por sua vez, é descendente de Isaac. Porque na verdade Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú, e Esaú significa Edom. Então os edomitas procederam de Esaú. Agora é interessante que a relação do povo de Israel com esse povo, apesar de ser um povo fraterno, apesar de ser um povo irmão, eles tiveram algumas dificuldades. Quando Deus libertou o povo do Egito, e eles caminhavam em direção à terra prometida, eles iam passar por Edom. Moisés pediu permissão para o rei de Edom para passar por lá, mas o rei de Edom não permitiu. Então criou-se uma hostilidade entre o povo de Israel e o povo edomita. Mas Deus nunca permitiu que Israel tivesse retaliação contra os edomitas. Apenas alguns anos depois, os babilônios, os mesmos que entraram na terra de Israel e levaram as tribos, ou a tribo de Judá, e levaram para a Babilônia, esse mesmo povo foi juízo de Deus contra também Dumá e contra os edomitas. É dentro dessa ideia localizada geograficamente e dentro desse povo que era um povo irmão de Israel, mas um povo que se colocou contra esse povo de Israel, que esta profecia se dirige dizendo: guarda, quanto falta para terminar a noite. Eu pensei esses dias atrás, quando ouvia esse texto bíblico, eu tenho o hábito na minha leitura anual, além da leitura propriamente dito, de ouvir as escrituras sagradas. Eu passei por esse texto, e esse texto eu estava ouvindo na nova tradução da linguagem de hoje, e me veio ao coração: guarda, quanto falta para terminar a noite. Eu comecei a pensar, a remoer, a meditar, a digerir esse texto e perceber assim: Deus, existe um mistério, existe uma orientação que o Senhor quer trazer aqui nesse texto bíblico. Porque o texto tinha tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Na verdade, tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Porque alguns estão percebendo que esse momento é um momento de ruim, um momento de noite, a gente não vê a hora de acabar. A pergunta desse morador de Seir, guarda, quanto falta para terminar a noite, é a mesma pergunta que muitos de nós têm feito: meu Deus, por quanto tempo vai durar isto? Meu Deus, até quando vai ficar assim? Quando é que será que vai passar essa pandemia? Quando é que será que as coisas voltarão ao normal? Quando é que vai terminar essa noite? Então o profeta entrega essa profecia num diálogo entre o morador de Seir, um idumeu, um edomita, com o guarda. E a profecia é ilustrativa sobre isso. As pessoas vinham ao vigia muito cedo pela manhã para saber o que aconteceu de noite, qual é a previsão, o que ele tem visto, qual é a dimensão do olhar dele sobre o que acontecerá. Mas está nítida a demonstração de perplexidade, de espanto, de medo e de inquietação. O que essa profecia tem para me ensinar, para te ensinar, para te alertar, para te advertir? Guarda, quanto falta para terminar a noite? Em primeiro lugar, esta pergunta mostra que a noite parece que não tem fim. Parece que a noite nunca termina. Parece que a noite não termina. Nós não estamos falando aqui do fenômeno natural, com a ausência da luz, quando raia o sol e vem o dia, e quando ele se põe e vem a noite. A pergunta do profeta não era saber literalmente quantas horas faltam para que o sol raia, quantas horas faltam para que o sol nasça no leste. Mas aqui a ideia é de que a noite está associada à ideia de dor, à ideia de tribulação, à ideia de angústia, de aflição, de tribulação, de desesperança, de julgamento, de sofrimento, de calamidade. É na noite que algumas coisas acontecem. Por exemplo, os traumas, a traição. Judas traiu Jesus durante a noite. Os crimes,
os piores crimes da história da humanidade são cometidos à noite. Os ataques e as investidas normalmente são à noite. Os Estados Unidos da América escolheram a noite para atacar o Iraque. Jesus usou a noite como uma metáfora relacionada a impedimentos para o trabalho no reino de Deus, quando em João 9,4 ele diz o seguinte: é necessário que façamos as obras daquele que nos enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. O toque de recolher chegou. Meu querido, muitas vezes a noite chega, aquela hora em que Deus não se mostra misericordioso e apenas sentimos a dor, a angústia, o sofrimento, a ansiedade, a inquietação, o medo e o juízo de Deus instalado, aguardando de nós o arrependimento, a dependência e a aproximação do guarda. Quando a hora demora para passar, quando é que a noite vai terminar? Quando é que é a hora da escuridão? Quando é que é a hora do perigo? Quando é que é a hora do pavor, do medo? Quando é que é a hora da quarentena, do toque de recolher? Quando é que a vida vai voltar ao normal? Eles estavam ansiosos para aguardar esse dia, para que amanhã chegasse, trazendo alívio dessa ansiedade e desse terror. E para esse que chega até o guarda, é algo insistente, porque por 2 vezes ele pergunta: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? Que horas são? Que horas são? O relógio não anda, a hora não passa. Quando? Até quando os meus sofrimentos vão durar? Parece que a noite não passa, é interminável, e amanhã não chega. Quando a gente vai fazer uma averiguação da palavra, porque na tradução edição revista atualizada diz assim: sentença contra do mar. Gritam-me de Seir. A expressão bíblica de gritam-me é uma ideia de clamor. A palavra hebraica é cara, e essa palavra significa chamar, clamar, gritar, insistir, implorar, emitir um som alto, gritar por socorro. Guarda, quando termina a noite. Um clamor que retrata uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, uma pessoa doente, uma pessoa preocupada, com a noite longa, extensa e interminável no meio do seu sofrimento. Até quando eu vou suportar essa aflição? Guarda, até quando eu serei injustiçado? Guarda, até quando sofrerei acusações, injustiças e calúnias? Guarda, até quando? Até quando? Até quando que eu terei que passar por isso? Até quando a vida vai voltar a ser normal? Guarda, quanto falta para terminar a noite? E agora a gente entra para a posição do vigia, porque eles se aproximam e do meu se aproxima desse guarda que está na sentinela. Quem é que esse guarda representa? A palavra significa aquele que guarda, aquele que vigia, aquele que protege, aquele que presta atenção, aquele que mantém vigilância, aquele que fica em atitude de prevenção, aquele que é precavido, aquele que é cuidadoso, aquele que presta atenção e que está atento, ligado, acompanhando todo o cenário. Esse é o guarda. O guarda é o sentinela, o guarda é o atalaia, o guarda é o vigia, o guarda é o vigilante, o guarda é o segurança. Ficava num lugar estratégico de vigilância durante a vigília da noite, na sentinela, na torre, a observar, na escuridão da noite, qualquer tipo de movimento suspeito. Alguns versículos que antecedem, o versículo 11, no versículo 8, na profecia contra a Babilônia, nós encontramos: então o atalaia gritou como um leão: Senhor, sobre a torre de vigia estou em pé continuamente durante o dia, e de guarda me ponho noites inteiras. Esse era o papel do vigia. Mas você vai descobrir de forma linda
que nas Escrituras Sagradas o Senhor comparece como o guarda de Israel. É assim que no Salmo 121 que ele diz: é certo que não dorme, que não dormita o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Deus é identificado como esse guarda, a quem nós podemos recorrer e perguntar: guarda, até quando? Guarda, quando terminará essa noite? O próprio Deus, na profecia de Isaías 27, versículo 3, declara contundentemente: eu, o Senhor, vigio a minha vinha, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia eu cuidarei dela. Deus é o guarda de Israel, Deus é o guarda da sua vida, Deus é a quem você deve recorrer e dizer: guarda, até quando? Esta noite vai continuar. Guarda, quanto falta para terminar a noite. Que bom saber a quem recorrer. Que bom não se sentir sozinho na noite triste, na noite extensa. Que bom poder recorrer àquele que tem a informação atualizada. Que bom poder recorrer àquele que sabe do futuro, que sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Que bom é recorrer àquele guarda que pode ver de longe, que pode ver mais adiante de mim, que está acima de mim. Que bom é recorrer ao guarda da torre, que tem uma visão muito melhor do que aquele que pergunta, que sou eu e você. Por isso, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas o meu socorro vem do guarda de Israel. O meu socorro vem do Senhor, aquele que fez os céus e a terra, e que como guarda vigilante, atento, ligado, me acompanha todo o tempo. Há um hino antigo que nós declarávamos: que segurança sou de Jesus. Sinta-se guardado pelo vigia, sinta-se protegido, sinta-se também possibilitado de poder recorrer a Ele. A Bíblia diz em Isaías 64, 4, esse mesmo profeta diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com o olho se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que espera, que vigia, que guarda, que sustenta, que provê, que cuida da sua vida. Você tem a quem recorrer. Você tem um guarda para fazer os seus lamentos. Você tem um guarda para fazer as suas perguntas. Você tem um guarda para fazer as suas indagações. Guarda, quanto falta para terminar a noite. Você tem um sentinela sempre atento, que não dorme e que está disposto a ouvir repetidamente, segunda vez, terceira vez. Se você quiser voltar, volta, vinde, pergunte de novo. E ele pacientemente responde: amanhã vai chegar, mas à noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Interessante que ao mesmo tempo, o povo de Deus é chamado a ser este atalaia para as pessoas. Porque ao seu redor tem muita gente perguntando: quanto falta para terminar esses dias? E você como atalaia, você como alguém que vigia, você é alguém como profeta de Deus, pode começar a anunciar: calma, o guarda de Israel está do nosso lado. Você é um portador de boas novas de salvação. Você como atalaia é um portador de boa notícia. Você como atalaia, você tem palavras de consolo. Você tem palavras de orientação, de advertência e de esperança. Mesmo que quando alguns momentos nos abatemos, mas a gente olha para o monte, a gente chega para o guarda. Guarda! Quanto falta para terminar essa noite? E em último lugar, amanhã que chega e a noite que volta. Porque nesse diálogo a gente percebe uma vida cíclica,
uma vida de nuance, uma vida de altos e de baixos, uma vida de dia e de noite, uma vida de estações, uma vida de verão, primavera, outono e inverno. Nós percebemos a vida cíclica. A Bíblia já descreve que os dias maus, os dias ruins, os dias de trevas existem. Nós já fomos advertidos com relação a isso na Bíblia. Salmo 35, por exemplo, diz: porque não passa um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir um choro, mas a alegria vem pela manhã. Isaías 17, 14: ao anoitecer, eis que há pavor, e antes que amanheça o dia, já não existe mais o pavor. Eclesiastes 11, 8: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos. Contudo, deve lembrar-se que há dias maus, há dias de trevas, e serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Mas ele também diz: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Nós aguardamos o amanhecer. A noite vai passar. É isso que ele está dizendo. O que significa amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Amanhã representa o dia de luz, o amanhecer. Só que noite e dia não habitam juntos. Quando um chega, o outro sai. Ou é dia, ou é noite. Mas o dia está associado à esperança. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. O dia está associado ao fim, ao estancar de uma dificuldade. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O dia pode representar e está associado ao clarear de uma nova perspectiva, de uma nova orientação, de um novo momento, de uma nova possibilidade. O dia está associado ao início de uma nova era e o fim de uma situação anterior. Nada como um dia após o outro, é isso que nós falamos comumente. Um tempo de bonança. O dia representa a alegria, a bondade, o canto dos pássaros, o raiar do sol, a vida, a oportunidade de recomeçar, o dia da graça, o dia da misericórdia. Agora, há uma palavra muito linda, profética, que haverá um dia em que a noite não mais existirá. No livro de Apocalipse nós encontramos isso. O texto bíblico diz em Apocalipse 21, 3: Deus habitará com o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, a morte não mais existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram, o dia raiou. Apocalipse 22, 5: então já não haverá noite. Guarda, quanto falta para terminar a noite. A palavra é que a noite, o dia vem, mas a noite voltará. Mas haverá um dia em que a noite não mais existirá, cessará na sua vida, na nossa vida. Por isso, meu querido, quem é aquele que diz, como o guarda aqui diz? Se quiser, volte e pergunte de novo. Vinde. Com quem esse guarda parece? Quem é que diz em Isaías 1,18? Vinde, vamos conversar. Ainda que os seus pecados sejam como o escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que eles sejam como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvides, vocês vão comer o melhor desta terra. Quem é que fala assim? Quem é que fala assim para uma nação? Ó nação de Israel, você se prostituiu com muitos amantes, mas ainda assim, volta para mim. Quem é esse que diz em Zacarias 1,3: tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros? Qual é esse guarda? Quem é que diz para um cego: que queres que eu te faça? Quem é que declara: vinde a mim, os cansados, os sobrecarregados, os chateados, os entristecidos, os doentes, os feridos, os deprimidos, os machucados, e eu vos aliviarei. Quem diz isso? O guarda. Quem é que diz: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta?
Quem é esse? É Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus Altíssimo que está dizendo: o dia virá, mas a noite volta. Só que haverá um tempo em que a noite não mais existirá. E quando a noite vier, o guarda, o atalaia, o vigia estará com você. Guarda, quanto falta para terminar a noite? Meu amigo, esteja alerta. Meu amigo, coloque-se sobre a torre de vigia. Meu amigo, volte-se às profecias que envolvem o futuro do planeta e a sua eternidade. Volte-se para a palavra de Deus. Você vai poder passar por noites escuras e longas, enfrentando sofrimento, angústia, dor, aflição e calamidade. Sabe aquele momento com o dia parece que não vem, só fica a noite tenebrosa quando a hora não passa? Mas você tem um guarda que pode se aproximar de você e responder às suas perguntas. Responder de novo. O guarda de Israel está com você. A noite vai passar, amanhã vai chegar. Há uma história registrada por Lucas que fala de 2 discípulos de Jesus. Esses 2 discípulos de Jesus, eles foram até o caminho de Emaús, que ficava um pouco distante de Jerusalém. Foi no dia da ressurreição. E eles indo lá para encontrar com o Senhor Jesus, ou na verdade retornando para a aldeia, de repente aparece alguém em cena que é o próprio Senhor Jesus. E eles não sabem, parece que o entendimento deles estava obscurecido. E eles estavam conversando sobre todos os acontecimentos. Era o domingo de manhã, sexta já estava Jesus ali sendo sofrido no seu calvário. E eles estavam entristecidos, frustrados, e conversando entre eles. E aproxima-se Jesus, sem que eles soubessem, sobre o que vocês estão falando. E eles: você não sabe das outras notícias? E Jesus pergunta: quais as últimas notícias? A notícia que eles tinham estava atrasada, era jornal velho. Mas a notícia nova era de Senhor Jesus Cristo. E eles foram caminhando. Jesus começa a contar toda a história de como o Filho de Deus deveria padecer. E chegando na aldeia, eles fizeram o convite: fica conosco, Jesus. Ou fica conosco, para aquela pessoa, não sem saber que era Jesus. E Jesus aceita o convite. Vai participar com eles de uma refeição. No partir do pão, os olhos deles são abertos. E eles percebem que estavam com Jesus. E aí Jesus some e eles voltam para Jerusalém. Mas aquela palavra: fica, Jesus, já se faz tarde, tem meu coração para pousar. Nós queremos lembrar desta canção do Divino Companheiro, que está do seu lado, que está do meu lado. Que essa canção mostre para você que o guarda de Israel é o teu companheiro. Quero orar com você. Guarda, quanto falta para terminar a noite? Senhor, tantas pessoas hoje estão dizendo isso. Quando que vai acabar essas coisas? Mas é um clamor, é uma dor. Pai, nós queremos a nossa vida de volta. Nós queremos a vida normal. Guarda, quanto falta para terminar a noite? Obrigado porque a gente pode falar contigo, guarda de Israel. O Senhor vigia. O Senhor está conosco, menos na noite, mesmo na calamidade. O Senhor está conosco. Obrigado porque o Senhor aceita a nossa reclamação. O Senhor aceita o nosso clamor. O Senhor aceita a nossa súplica e diz: pode vir de novo. A noite vai passar, o dia vai chegar. Faz isso, Senhor. É a nossa petição nessa noite. Nós queremos o dia raiando, a vida voltando. Sabemos que será cíclica. Outros momentos de aflição, de angústia, de calamidade, de dor, de tragédia, de praga, de sofrimento, vem. Mas o dia virá. E haverá um dia, e nós aguardamos com muita expectativa, em que a noite não mais existirá. O Senhor enxugará
toda lágrima, tirará toda dor, consolará todo o coração aflito. Que seja essa a esperança daqueles que nesta hora participam conosco dessa celebração. Divino companheiro, fica com a gente. Fica conosco quando a noite se faz escura. Em nome de Jesus. Amém.